Então, agora, para compor a nossa mesa, eu vou chamar o Eloy Nhandewa, militante indígena paranaense, organizador do território Sagrado Floresta Indígena de Piraquara e primeiro vereador indígena de Santa Amélia, gestão de 2012. Integrante do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, é voz ativa contra o marco temporal e na defesa dos territórios e direitos tradicionais. Por favor, Eloy. Escolher, onde você prefere. Fazer. Mesmo? Pode ficar à vontade. Tudo certo, então? Bom, boa tarde, todo mundo ouvindo bem? Sim. E precisar, a gente vai aumentando o volume, tá? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Eloy, do povo Guarani Andeva, do território sagrado Tecoá-Uvuju. Ele fica na Floresta Metropolitana Estadual de Piraquara. Piraquará para nós, os Guarani, né? E assim como vários outros locais, vários outros municípios do nosso estado também carrega nome indígena, né? Eu estou no CEPI, Conselho Estadual dos Povos Indígenas. É o primeiro mandato do CEPI. E a gente está não como representação, mas como articulação, né? Porque eu acho que nós, os povos indígenas, a gente carrega esse modo horizontal de estar, né, como uma liderança, então não tem por que um representar o outro. Cada um tem o seu espaço e a sua função. Então a gente faz essa articulação fora dos territórios também para buscar algum direito, né, efetivar algum direito. E então a gente também faz esse trabalho. Fora isso, na militância do movimento indígena, desde 2001, a gente vem nessa caminhada e eu fui, dentro desse processo, também me construindo quanto uma pessoa indígena que vem de uma linhagem de lideranças, tanto interna quanto externa, né, dos territórios. E então fui me construindo também e começou na luta nas demandas do acesso ao ensino superior. Participei em 2001 do primeiro vestibular dos povos indígenas, que também hoje é lei, né, no estado do Paraná, um vestibular específico. Eu não fui fazer o vestibular, porque na época eu fui como conhecedor, e foi quando eu então me deparei com alguns jovens que já estavam fazendo a luta. Aí eu também me acendeu essa luz, né, de se entender e de me colocar também como uma possível liderança. Então isso foi se construindo. E no ano de 2012, 2010, eu fui também presidir o Conselho dos Povos Indígenas. Essa é uma outra organização, só das lideranças mesmo, né? Não é a que eu estou ocupando hoje. Aí fui e fiquei 2 anos na frente dessa organização. E em 2012, a gente foi para concorrer às eleições municipais também. A convite da nossa liderança local, eu fui fazer esse momento também da minha vida. E a experiência não foi nada boa.
Não gostei muito. Porque, apesar de já estar se movimentando quanto liderança, a gente entrou em um espaço, em um lugar que define a vida do povo, a vida do município, todo a política, né? E o que eu vi não era muito o que nós, os povos indígenas, trazemos de forma de organização. E então, nesse momento, aí estava um pouco mais jovem, né? A experiência não foi muito boa, mas valeu para aprendizado. E também era uma movimentação já vinda das lideranças mais antigas que queriam, né? E falavam para a gente, nós precisamos também ocupar esses lugares, lá está decidindo a nossa vida, a vida dos nossos territórios, e a gente não tem representatividade. Então, também foi um chamado, né? E fizemos aí um mandato, eu falei, bom, agora acho que para mim está bom. E em 2017, eu retorno a Curitiba, a cidade onde eu tinha nascido, né? Onde eu sou nascido em Curitiba. Eu retorno, então, a esse local, que é território indígena, que é área de transição dos povos indígenas, que é área de permanência dos povos indígenas. E então eu retorno em 2017. E mais uma vez a gente é chamado a se movimentar nesse campo da política, né? Ainda não fomos eleitos. Na última eleição concorri novamente, não queria mais, mas ainda é um chamado que está insistindo, né? E na última eleição a gente fez 2.661 votos aqui em Curitiba. Uma cidade que, inclusive, quando as pessoas me olham, mesmo sem o cocar, elas já identificam que eu sou uma pessoa indígena. Então eles perguntam, você é índio, né? Primeira coisa, índio. Tá, daí a gente chega num acordo ali e tenta explicar isso, né? Qual é essa relação. E a segunda pergunta, ela é um pouquinho mais complicada, mas ela é frequente, porque você é índio? Sim, identificou, sou indígena. Da onde? A segunda pergunta. Então, você é de onde? Então, essa é uma questão muito importante para a gente começar o nosso debate, por conta de que nós vamos falar sobre a presença, sobre o conhecimento dos povos indígenas, sobre a ciência dos povos indígenas, sobre a nossa relação com a Mãe Terra, com a Alvorupá, Gaia, né? Nós vamos falar dessa cosmovisão indígena em um local que tem nome indígena, tem história indígena, mas não aceita a presença indígena. Por isso surge essa pergunta. Então, você é de onde? Eu falo, sou nascido em Curitiba. Sou ali do Santa Quitéria, onde meus pais moraram ali. E então a gente vem nessa construção, vem nessa reexistência, né? E para quem passa por esse processo, concorrer a uma eleição em Curitiba e fazer 2.661 votos, é bastante voto, né? E vamos chegar lá ainda, se Deus quiser, porque é importante, porque é necessário um dia a gente ter não um ou mais de um indígena, decidindo também se realmente Curitiba é a nossa cidade ecológica, sustentável, que respeita o meio ambiente, que respeita as suas águas, os seus rios, as suas nascentes, ou é só propaganda. Então, a importância da presença indígena nos espaços são essa. E, nesse sentido, já quero deixar o meu agradecimento por esse momento, de estar aqui, conversando, dialogando com vocês. Isso, há pouquíssimo tempo atrás, não era possível. Então, assim, é um momento importante para nós também. E reconhecer que as pessoas
estão entendendo a importância de conversar com um conhecimento que foi por muito tempo subjugado. Nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando da América do Sul, nós estamos falando dos povos ameríndios, e a história todo mundo conhece. Não vamos também ficar repetindo ela, né? Então, você começar a avançar nesse sentido, ouvir, mesmo que seja por conta da crise climática, ou do caos climático, ou do ponto de não retorno, mesmo que seja por isso. Mas hoje a gente precisa se reconectar, né? E aprender um com o outro. Porque, como o companheiro anterior disse, Marte, eu não sei se vai dar certo. Né? Então, esse é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. Então, vamos cuidar dela, né? E daí, entrando assim um pouco no nosso tema, eu quero falar um pouco do que é a percepção de nós, os povos indígenas, e o que é um pouco do nosso modo de vida, do nosso conhecimento, porque eu acho que as outras coisas estão aí, já escritas, já postas, né, nas redes, na internet, no Google, dá para pesquisar, dá para ler bastante coisas. O que a gente não tem muito é esse conhecimento que passou por um apagamento. E que hoje me parece que o mundo percebe, né, a importância de um conhecimento que daí ele é milenar. E se ele deu certo, a gente precisa se reconectar com ele, né? Principalmente quando a gente fala da questão climática. Então, assim, nós, os povos indígenas, a gente tem uma coisa que a gente chama de Nhanderecó. Nhanderecó, ele não existe uma tradução. Geralmente, quando você fala uma outra língua, a pessoa já quer saber, né? Mas o que significa? Qual que é a tradução? Nhanderecó, ele não tem uma tradução, porque ele é um modo de vida. Ele é um conceito. E para nós ele se traduz assim. O modo de vida indígena, o modo de vida guarani, especificamente falando. Porque nós somos muitos povos, né? E sempre interagimos entre nós, os povos originários, os povos indígenas. Mas o Nhanderecó, ele é muito específico do povo guarani. Porque dentro do Nhanderecó, você vai perceber que você não vai conseguir separar a matéria do espírito, a cosmovisão, o bem viver, a relação com a terra, com a mãe terra, né? Não gosto muito de falar só terra, gosto de falar mãe terra, porque esse é o nosso entendimento. E então o Nhanderecó, ele é isso, é uma coisa mais ampla, assim, né? E é o modo de vida guarani, no sentido, inclusive, de fazer cuidado, de fazer preservação, de fazer relação com o local onde a gente vive, com os espaços onde o Guarani está transitando, onde ele está vivendo. E aonde nós, os povos indígenas, vivemos, é toda a nossa casa comum. Então, quando um povo indígena, como nós, que estamos no território sagrado, estamos lá cuidando das nascentes, dos rios, da floresta, não é só para nós. Isso impacta diretamente, principalmente, a população não indígena, a população urbana.
Só no nosso entorno, a gente tem 3 represas grandes. E as 3 é responsável por abastecer, inclusive, Curitiba com água potável. A gente tem o Piraquara 1, Piraquara 2 e a represa do Iraí, né, que abastece de água Curitiba e região metropolitana. A gente está em cima de berços de água. Piraquara tem esse... Posso falar Piraquara, né? Piraquara tem esse título de berço de água, porque muita nascente, né? É um local que tem muita preservação de... Nem tanto agora, viu? Mas é um local que teve muita preservação das matas, por conta de estar perto das serras ali, né? E das nascentes. E toda esse modo de preservar, de cuidar dessas nascentes, impacta diretamente a comunidade urbana. Porque de lá sai a água, né? Sem água ninguém vive. Vive sem qualquer outra coisa. Vive até sem internet, vocês acreditam? Mas sem água, acho que não. E quando a gente chega no território, a gente faz um retorno para o território, vai cuidando do meu tempo aí, que às vezes eu... Quando a gente chega no território, nós, os povos indígenas, voltamos para o território sagrado, para o território originário, a gente se depara com um local onde o nosso povo já caminhava, vivia, a gente se depara com um local que ele está quase que por completo devastado. Ele está com 70% da sua área, que antes era mata nativa, ele está coberto com eucalipto e pinos. Olha para você ver. Sendo que ali é o berço das águas. 70%, eu estou falando da onde a gente está hoje. São 459 hectares. Ele está coberto com essas não florestas, com essas exóticas, pinos e eucalipto. E o pinos todo mundo sabe que uma das funções dele é secar, inclusive, as nascentes. Então, isso é a primeira coisa que impacta direto, assim, a gente. E depois fomos identificando muitos outros problemas. Outros crimes, inclusive. Crimes ambientais. Como eu falei para vocês, o território está dentro de da Floresta Estadual Metropolitana de Piraquara. Ela é uma APA. Não poderia, né? Não poderia ter essas exóticas. Porque é por conta disso, né? A legislação acho que diz isso, né? Não pode, né? Mas, infelizmente, assim, a gente já identificou que não é... Ali são 459 hectares, assim, é um resquício, né? O restante... Mas era em toda a região, era assim. Então, a gente se depara com isso, com essa situação. Mas quando nós, os indígenas, fazemos um reencontro de território, uma retomada, para não ficar muito... né? Os índios estão fazendo invasão, retomada. Um reencontro, então, para ficar bonito. Um reencontro de território, ele vem por completo para nós. A gente não quer só o local para montar as nossas casas e morar ali. A gente sabe que nós temos esse Nhanderecó que eu falei, ele faz parte de nós. E que a gente está fazendo isso porque Nhanderu, né, nos trouxe de volta para fazer o que ele sempre pediu para nós, os povos Guarani, fazer. Interagir com a Mãe Terra, cuidar dela, assim como ela cuida de nós. Então, quando a gente volta para lá, a gente se depara com isso. Então, assim, a retomada ela é completa nesse sentido. A gente volta com os nossos corpos físicos e volta com toda a nossa força espiritual também. A gente faz reencontro da nossa língua materna,
dos nossos cantos e dos nossos rezos, que o companheiro citou aqui, inclusive, anteriormente, dos nossos cantos e dos nossos rezos, dos nossos Mboraí, que a gente chama. Porque é ele que vai dar força para nós revitalizar uma área de 459 hectares tomada por uma não floresta, fazer ela virar novamente uma floresta. Não só nós, porque nós somos só mais um dos seres vivos que precisam da floresta em pé, que precisa da água limpa, que precisa das nascentes. Depois que a gente voltou para lá, 2 famílias de cervos já voltaram também. 4 famílias de papagaio já voltaram também. E assim está voltando. A arara azul já voltou também. A gente está apagando alguns incêndios lá ainda, porque todo ano entram uns doidos lá e taca fogo na nossa área. E a gente vai e apaga. Né? Porque queima o ninho do passarinho. Queima o micro-organismo também que está no solo, né? E nós precisamos dele fortalecido, porque nós vamos reflorestar. Nós precisamos plantar água lá. Então a gente faz tudo isso. Então o reencontro ele é potente nesse lugar. De a gente colocar os nossos corpos à frente da luta. Eu não sou bombeiro e nem brigadista. Não, né? Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso colocar o meu corpo, dos meus irmãos, da minha família, de quem naquele momento pode me ajudar para apagar um incêndio de grande proporção que está queimando todo o nosso território. Eu preciso ir lá e falar com o madeireiro para ele não derrubar mais as árvores, para o caçador não entrar lá e matar mais os animais. É o meu corpo, fisicamente falando, né? Esses dias eu me vi em meio de 10 a 15 pessoas. Aí você me pergunta, mas não é uma área do Estado? Não é o Estado que tinha que fazer isso? Mas ele não faz. Eu tive que ir lá e falar para eles, gente, aqui não pode, aqui é uma área, é um território indígena. Você não pode caçar, você não pode tacar fogo, você... É um risco. Mas a gente tem que fazer isso. E a gente está lá fazendo esse reencontro desde o ano de 2021, do dia 9 de agosto, ele nessa completude, nesse local de voltar, porque nós, os povos indígenas, também estamos fazendo reconexão. Todo momento. Porque se nós pegar a história de 1500 para cá, não vai ser legal. Então, inclusive eu preciso olhar dali para trás, para saber como o meu povo, os meus ancestrais viviam aqui, né? Os caigangues viviam aqui nesse lugar. A gente tem, inclusive, estudos antropológicos que falam, que identificou casas subterrâneas ali onde a gente está. E quando isso aconteceu, que a gente identificou e foi lá com um parente caigangue, ele entrou no que restava da casa e ele ouviu sons, cantos. Inclusive ele ficou com medo, ele falou, me ajuda a sair daqui porque tem alguma coisa aqui dentro. A reconexão para nós, ela também está nesse lugar. De a gente se remeter a coisas mais antigas, saberes mais antigos, a falas mais antigas de um Guarani que não se fala mais. Porque mesmo o Guarani que eu falo hoje, ele também já vem com outras influências. Mas tem um Guarani, um Tupi, mais antigo, é com esse
ser, com esse conhecimento que eu preciso me reconectar também e me fortalecer, para eu conseguir recuperar a nossa área e, a partir daí, estabelecer a cosmovisão indígena naquele local, porque a partir daí eu vou ter forças para fazer a luta e a caminhada dos povos indígenas e que vai impactar diretamente os grandes centros. Então, é para nós também um resgate. É para nós também essa reconexão. Porque hoje eu tenho que, né? Eu estou com o celular aqui. Tudo bem para vocês, né? E isso não vai me fazer não indígena. Mas eu também tenho que ter forças para voltar antes, né? Para saber como que os meus parentes construíram o caminho de Piabiru, os tapé-mirins, como que eles se relacionavam, como que fazia a genética dos pinhões, como que eles faziam a medicina tradicional, os conhecimentos deles na época, manipular as ervas para poder ter, eu não digo nem remédio, mas ter ali, através das ervas, o fortalecimento do seu corpo. Para nós que vivemos hoje quase nos centros urbanos, é muito difícil. A gente também precisa fazer reconexão. E essa reconexão, ela não é só nossa. Né? Inclusive, quando a gente volta para o território, acontece isso com a gente. Né? A gente, no 14º dia, a gente tem uma presença muito forte, ancestral, que a gente chama de Vuraijá, né? Que é os nossos antepassados, aqueles que vêm nos ensinar, né, o que a gente deve fazer, e eles falam sobre isso para nós. Aqui é o retorno de vocês, sim. É por direito e por justiça. Esse território é para vocês viverem, criarem os filhos de vocês. Agora, vocês estão em 459 hectares. Será que tem que ser só isso? Então, eles falam para a gente, esse retorno é, sim, de vocês, meus filhos. Mas vocês vão ter que fazer uma coisa que não é só vocês daí, que é a Mãe Terra, que é o chamado da Mãe Terra. Então, os nossos ancestrais, os nossos Vuraijá, os nossos encantados, eles também sabem o processo, tudo que está acontecendo. E eles estão aqui nos ensinando a isso. Então, eles falam para nós, o reencontro é nosso, mas o chamado é da Mãe Terra. E se o chamado é da Mãe Terra, é para todos. Então, o território ele acaba, em pouquíssimo tempo, saindo daquele local que é os 459 hectares e se estende para fora. Se estende como? Em chamado, em conhecimento. Inclusive, isso nos trouxe aqui. Né? Já não dá para falar que aqui aconteceu a segunda pergunta, né? Você é de onde? Se chegou até aqui esse chamado, para nós ele é muito forte, porque há pouquíssimo tempo, como eu disse, não aconteceria isso. Então, se o chamado ele é da Mãe Terra, ele é para vocês também. Porque no nosso entendimento, no nosso modo de entender, o Guarani está aqui cuidando, preservando, se relacionando com a Mãe Terra, interagindo com ela. Atenção nos termos, né? Porque a gente está fazendo isso só aqui nesse lugar, aqui da onde a gente está falando, há mais de 5.000 anos. Caigangue também. Mas agora, tem que ser só nós? Só os povos indígenas? Todo o restante
pode, como o companheiro anteriormente falou, pode destruir? Pode usar a terra para esse fim? Os recursos naturais? Descontroladamente? Só explorar? E só nós precisamos preservar? Só nos nossos territórios pode ter matas saudáveis, e rios saudáveis, e nascentes saudáveis? Será que é só nós? Porque a notícia para vocês, infelizmente, é essa. Esse caos climático que nós estamos passando, pode ser que ele afeta, sim, nós diretamente, assim como está acontecendo há 525 anos. E os nossos corpos sejam os primeiros a tombar. Mas a notícia para vocês é essa. Vocês também vão. Se não tem mundo para nós, para vocês também não tem. Não é assim o que a gente está vendo? Na Urupá, no nosso planeta? Todas as catástrofes que a gente está vendo acontecer? Então não é só nós. Então, quando o chamado é da Mãe Terra, é nesse sentido. Não dá mais só, como diz Davi Copenaua, né? Não dá somente para nós segurar o céu. Não dá mais para ser só os povos indígenas, só os povos ameríndios, só os povos originários. Nós precisamos interagir esse conhecimento nosso com o de vocês, não indígenas, para que a gente faça e achamos um caminho juntos, onde a gente vai garantir o futuro. Ou não existe o futuro também? Mas a gente vai garantir a vida. A vida dos nossos filhos, inclusive. Daqueles que a gente ama. Não é assim? Eu tenho 4 filhos. E eu digo que eu amo todos eles. Mas eu estou acabando com as nascentes, que vai garantir água potável para ele. Então, para nós, os povos indígenas, é o modo de vida. O nosso impacto na Terra é nesse lugar. É o modo de vida nosso. Se a gente preservar, se a gente cuidar, nós vamos sobreviver. Se não... Cinco minutos? 5 minutos. Vamos lá. E isso vai garantir, então, o nosso futuro. O futuro, como eu falei, dos nossos filhos. Daqueles que a gente diz que ama. Aqueles que a gente está dando celular, para eles não encher o saco nosso. Né? Fica quieto lá com o teu celular. E às vezes a gente não está falando para ele da importância que é não jogar o lixo no rio, na água, e que sem água ele não vai viver, inclusive, isso é responsabilidade nossa. Porque nós votamos, né? É responsabilidade dos poderosos também, sim, mas é a gente que coloca eles lá, né? Então, assim, esse modo de vida,
essa ciência dos povos indígenas, de entender, de se relacionar com a Mãe Terra, que eu acho que esse é o papel nosso hoje de falar. Nós falamos que é um momento agora do povo Guarani falar do seu modo de vida. É um momento do povo Caigangue falar da sua cosmovisão, da sua interação com o planeta. É o momento do Krenak, que já vem, né, há algum tempo falando, com muita sabedoria. Mas é o momento agora dos povos indígenas fazer esse papel, ter essa autonomia, ter esse protagonismo. E é o momento de vocês ouvirem também, porque nós estamos prontos a ouvi-los. Agora nós precisamos saber se a Unibrasil está pronta a também ouvir o nosso conhecimento e colocar como uma matéria, como um conhecimento científico, a importância disso, porque a gente vai daí começar a conhecer o que é esse Nhanderecó, o que é esse modo de vida Caigangue, Guarani, Xetá, Charrua, que foram exterminadas, Minuano também, que foram exterminadas, e assim por diante. E fora isso, só no Brasil a gente tem 305 etnias, e mais 70 que não querem contato com o não indígena. Nem estou falando de pessoas, não querem contato com esse mundo externo, com esse tipo de... Quase aí? Pode concluir tranquilo. Entende? Então, assim, é um momento importante da história para a gente se reconectar. E, nesse sentido, nós, os povos indígenas, estamos abrindo novamente, assim como aconteceu no passado, nós estamos abrindo novamente, inclusive, os nossos territórios. Hoje eu saí do território e deixei mais ou menos umas 80 pessoas plantando água lá. Recebi eles, expliquei o porquê que eles deveriam plantar, antes, inclusive, no coração, na mente e no coração, para depois ir lá colocar a muda na terra, porque você não pega um filho e coloca no mundo e não cuida. Se você vai colocar uma muda na terra, num território sagrado, você tem responsabilidade de voltar lá e cuidar dela. Então, falamos sobre isso e deixei eles lá e falei, agora eu vou lá conversar com o pessoal lá na Unibrasil, porque é importante esse momento. O mundo está falando do conhecimento indígena, do conhecimento tradicional dos povos originários. Mas a gente também tem um mundo caminhando muito contrário a tudo isso. E que estão, sim, decidindo a vida, e que estão, sim, decidindo as políticas e as leis referente ao nosso bem-viver. O bem-viver indígena ele é coletivo, ele não é vertical, ele é coletivo no sentido de que tudo precisa ser Jeré, que nós chamamos, né? Jeré é redondo. Ele precisa ser nesse lugar. Que quando você verticalizar, as coisas não dão muito certo para nós, os povos indígenas. Então, a organização ela é horizontal, a organização ela é coletiva, o nosso entendimento com a Mãe Terra é nesse lugar também, porque isso é o que nos garantiu, inclusive, a chegar até esse momento. Eu acho que é isso da nossa parte, um pouco do que é o modo de vida indígena, e estou aqui à disposição de vocês. Por Etego de Evete. Pessoal, nosso terceiro palestrante, o Goura, ele ainda não chegou. Então, vamos aproveitar esse momento. A gente pode fazer perguntas de forma mais espontânea, tanto para o Gustavo quanto para o Eloy. Então, quem quiser fazer perguntas, aquele mesmo esquema, ergue a mão e a gente direciona. Aproveitar, Gustavo, que ninguém perguntou.
Quem está com o celular? Você, né? Você libera ali para Amanda? Queria agradecer a fala de vocês. Eita, Só preciso... microfone. Foi? Acho que foi, né? Então, eu queria agradecer a fala de vocês. Mais alto? É verdade, eu tô sem o microfone. Principalmente Eloy também, como é incrível poder escutar vivência real do território, né? E ainda mais de Piraquara. Como que é que vocês chamam? Piraquará. Piraquará, certo? E você trouxe uma fala que me puxou muito e também fez conversa com o Nego Bispo, que é eles decidem lá a nossa vida, né? Sendo que a nossa vida acontece no território e nem são as pessoas que estão naquele território. E trazendo, né, a sua fala, Gustavo, sobre essa questão da política, e como a gente precisa ressignificar isso, eu fico questionando e com esse incômodo, né, da centralização da política na mão de pessoas incompetentes, que não são eficientes no que fazem e que não têm relação nenhuma com a terra, só com a propriedade, né? E eu também nem estava consciente sobre a gente está tão perto de o berço de águas. Foi tão lindo também escutar isso. Acho que eu nunca tinha escutado dessa forma, assim. O berço de águas que está sendo secado pela monocultura. Mais uma vez a monocultura, né, acabando com isso. E aí você trazer também essa relação de vai plantar no território sagrado, você tem um compromisso de voltar lá e cuidar do que plantou. Eu queria entender também um pouquinho como que é essa luta em conjunto com vocês, né? Como que a gente pode estar fazendo isso para estar mais imerso nisso e também ajudar, porque não é realmente vocês que têm que sustentar isso, né? Somos nós, em coletivo, e ouvindo de vocês. Então, eu queria ouvir um pouquinho o que a gente pode fazer para contribuir nessa questão de retomada, de encontro também, porque tô precisando, tô querendo, assim. E é isso, obrigada, pessoal. Quando eu disse do 14º dia, que o nosso Vuraidiá, ele se apresenta, inclusive, como se fosse a minha avó, né, nesse dia, e ela fala sobre isso para nós, né, dessa reconexão, desse chamado que ele ia transcender o espaço físico do território, e porque precisava chegar, né, isso que você fala, ele é nosso, do ser humano, essa reconexão, de uma forma ou de outra, ela vai chamar, ela está chamando, ela está buscando, né, o que faz esse afastamento é toda a situação que a gente vive, né? Principalmente nos grandes centros. É muito difícil você se reconectar com a Mãe Terra em um grande centro, né? Que tudo é muito, muito corrido, muito atropelado, né? O tempo no território é totalmente diferente. Hoje mesmo, assim, a gente falava sobre isso para o pessoal que foi plantar. Vocês se acalma, gente. As coisas não são assim. Se fosse só colocar uma muda na terra, era muito simples. Tem um monte de gente fazendo isso. Agora, se você não está com isso na mente e no coração, com a mesma potencialidade que você está lá plantando, você vai cortar e você vai deixar morrer. Você não vai mais voltar lá. Então, esse chamado é importante nesse lugar. E a gente já sabia que isso ia acontecer por conta desse reencontro nosso com esse Buraidiá que disse para nós, o chamado é da Mãe Terra, agora ele vai... Então, assim, nós do território, a gente faz muito encontro ali, recebe muita gente, assim, só ano passado acho que andou passando mais de 1.000 pessoas pelo território. Não que eu
esteja tão disposto assim, viu? Porque é cansativo também. Mas é porque essa mensagem, ela transcendeu mesmo. E assim, a gente tem um medo. São 525 anos que nós, os povos indígenas, sofremos com a presença não indígena. Então, a gente tem um receio, sim. Mas quando o Nhanderu, quando o Uraidiá pede para nós fazer, nós temos que fazer. E quando ele vai e te toca e te chama e de alguma forma me colocou aqui, é porque é a movimentação dele, entendeu? É a movimentação de Nhanderu. E a mensagem precisa ir lá, né? Chegar na pessoa. Então a gente faz muito encontro ali, a gente faz essa interação, abrimos o território para fazer novamente essa interação. O que a gente está pedindo é que vocês mudem o olhar de 1500, que enxergam diferente agora. Que quando chegar ao território, a gente se receba lá, nós recebemos vocês e vocês nos recebam também, com um outro olhar, para não dar errado como deu da primeira vez, entende? Que é importante, porque daí nós vamos conseguir unir força em defesa da Mãe Terra, em defesa da Urupá, em defesa do nosso território sagrado. Né? Então, assim, ele vai te chamar e vai chamar muitos outros aí. E o território está fazendo isso. E às vezes você vai lá para plantar e não vai plantar, não, viu? Na terra. Mas você vai sair de lá com a semente, com certeza. Hoje eu falei isso, falei, ó, se alguém está aqui só pensando em colocar a muda na terra, eu te convido, a gente tem outras oficinas acontecendo. Te convido a ir para outras oficinas. Só vai pro plantio hoje quem realmente assumiu um compromisso de voltar aqui e cuidar da sementinha que você colocou na terra. Graças a Deus foi todo mundo. Então tá bom. É isso. Passar para o... Oi? Tem mais duas, que é o do Ricardo e o Thales. Fazemos essas duas, daí passamos. Tá. Cadê o Neto? Obrigado. Boa tarde, muito bom ouvir vocês. Então, eu confesso que eu já fiz essa pergunta em outros contextos, mas a resposta não foi tão satisfatória quanto eu esperava, talvez. E algum tempo atrás, eu tive acesso a um livro que eu não recordo bem o título, mas falava sobre antropofagia, e o autor comentava que no Brasil existia pelo menos ainda 2 povos indígenas que tornava legítimo o homicídio com crianças que nasciam com algum tipo de deficiência. Então eu queria saber, Eloy, primeiro se os povos indígenas eles consideram, levam em conta os direitos humanos e se existe algum tipo de coerência em a gente pensar em povos que defendem a natureza, mas de certa forma rejeitam a natureza quando, segundo eles, pela cultura coletivista, uma pessoa com deficiência pode atrapalhar o funcionamento ou a inserção. Isso foi bastante explorado, inclusive, por um momento, assim, né, de um fundamentalismo religioso que teve acesso a alguns territórios e também acabou explorando muito isso por um lado que para nós, principalmente, não foi muito legal, né? Não foi muito bom. Eu acho que nesse lugar, assim, eu também vou falar um pouco do que eu desconheço, né? Não conheço tanto, assim, sobre essa questão, sobre essas situações, e
E o que eu sei é mais de comentários também, né? E nós, os povos Guarani, a gente não tem, nunca houve essa prática, né? Não sei se pode falar prática também. Eu, particularmente, desconheço os povos que faziam, né? Uma vez um menino que, inclusive, estudava aqui na Federal, e muito amigo nosso, ele falou um pouco sobre isso para a gente. O que era isso na cosmovisão, no modo de entender o mundo, né, ali, naquele momento. E o que ele me falou é que isso não existe mais, né? Isso é coisa muito, muito antiga, né? E que no povo que praticava isso, eles tinham um entendimento de que ele estava colocando o filho nos braços da sua mãe em terra. Eu acho que isso mudou muito, assim, principalmente depois que a gente começa a ter a atuação da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, nos territórios, um conhecimento mais específico dos povos e das comunidades indígenas, né, porque a saúde indígena, específica indígena, ela vai com essa função de atender a especificidade de cada povo e trabalhar nesse sentido, né? Porque o Guarani se organiza de um jeito, o Caigangue, o Charrua e os outros povos, cada um se organiza de uma forma. Então, a gente precisa também ter esse entendimento. E acredito, assim, que principalmente em relatos, em documentos que a CESAI traz para a gente, né, isso ficou muito de uma coisa assim que nem faz parte mais agora desses momentos aí mais recentes, né, de coisa muito antiga, assim, porque a CESAI tem todo esse levantamento dos povos, né, e ajudou muito nesse sentido também, desse acolhimento, desse olhar diferenciado, né? Então, assim, eu acho que a gente passou, assim, um momento bastante complicado quando o fundamentalismo religioso usou disso para fazer, inclusive, campanha política. Mas que isso não se remete, assim, ao modo de vida indígena mais, né? E, assim como o canibalismo, que foi muito explorado, toda essa situação que nós, os povos indígenas, de alguma forma, fomos também usados estereotipamente falando, né? E eu acho que na questão dos direitos humanos, eu acho que é um dos povos, os povos indígenas, assim, principalmente por suas organizações coletivas, horizontais, eu acho que é um povo que sempre se organizou com muito respeito às diferenças, aos gêneros, a, as suas organizações sociais. Então, eu acho que traz, sim, muito da luta sobre os direitos humanos, já vem, assim, sabe, inerente aos povos indígenas, no seu modo de se organizar mesmo. Eu tenho uma pergunta online aqui. Tá, você pode falar. Thales, pode falar. Opa, muito obrigado. Estão me escutando bem, porque eu estou no outro aparelho. Então, né? Sim.
Ok, muito obrigado. Aproveitar para agradecer a Arques, Liga Ioniana e Unibrasil, e a todos que estão presentes nesse evento. E eu quero agradecer. Eloy, em 2008, eu fiz uma parceria com um monte de gente no Paraná, me corrija se eu estiver equivocado, na aldeia Araçaí, em Piraquara. Sim, conheço. E aí, quando você falou da semente no coração, eu pensei exatamente assim: se eu não cuidar dessa semente, eu nunca vou ser árvore, né? Veio esse pensamento na minha cabeça. E quando eu estiver nessa região, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, se eu puder conhecer as oficinas, onde você trabalha, onde você está, vai ser uma honra. E aí eu quero agradecer com uma breve historinha, que simplifica muito o que eu estou aprendendo aqui. Uma floresta pegando fogo, e aí, de repente, o beija-flor ele fica de um lado ao outro, vai da floresta ao lago, pegar água para jogar no fogo que está incendiando a floresta. Nisso, um elefante observa isso. E ele fala assim: ô beija-flor, você é muito burro, você não vai conseguir apagar a floresta. Ele respondeu: eu estou fazendo a minha parte. Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho petanguá aqui em casa, eu tenho o arco que o cacique fez, e o petanguá era do avô do seu Marcolino, em Araçaí. Então, AVT, Eloy. Agudinho, Obrigado.